Você aceitaria ter um filho com seu melhor amigo, sem amor, sem compromisso, apenas por um acordo? E se ele fosse um milionário sedutor que jurava que jamais se apaixonaria por ninguém? Mas e se, no instante em que você se entrega, tudo muda, inclusive o coração dele? Essa história vai te surpreender. Ela fala de amizade, de confiança e do amor que nasce no momento mais inesperado. Se você já se apaixonou por alguém que dizia nunca vai acontecer, prepare-se. Comente, o amor sempre surpreende se essa história já tocou seu coração. Curta o vídeo se você acredita que o destino brinca com a gente, mas sempre sabe o que faz. Compartilhe com uma amiga que merece viver uma história assim. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber toda semana histórias emocionantes como essa. O perfume masculino de Gabriel ainda impregnava o ar quando Elisa entrou no escritório panorâmico. Seus dedos tremiam contra a pasta de couro marrom enquanto observava o homem que havia moldado seus sonhos por 4 anos. 42 anos de elegância brutal, cabelos grisalhos nas têmporas, mãos firmes que construíram um império financeiro. Ele estava de costas, contemplando São Paulo através do vidro blindado, o terno italiano abraçando cada músculo de suas costas largas. Você chegou cedo hoje. A voz grave dele cortou o silêncio matinal como uma lâmina quente. Elisa engoliu em seco, sentindo o familiar arrepio que percorria sua espinha sempre que ele falava. Terminei os relatórios que você pediu. Sua voz soou mais aguda que o normal. Gabriel se virou lentamente, e aqueles olhos azul aço a perfuraram com uma intensidade diferente. Havia algo novo ali, uma vulnerabilidade que ela nunca havia presenciado. Ele caminhou até a mesa mogno, cada passo ecoando no piso de mármore, e se sentou na beirada, cruzando os braços musculosos. Elisa, preciso falar com você sobre algo pessoal. O coração dela disparou contra as costelas. Em 4 anos como sua assistente executiva, ele jamais misturou profissional com pessoal. Ela se aproximou cautelosamente, inalando aquele aroma inconfundível de sândalo e poder que emanava dele. Ontem à noite, tive uma conversa com meu médico. Gabriel pausou, passando a mão pelos cabelos. Aos 42, minha fertilidade está no auge, mas não durará para sempre. Elisa franziu as sobrancelhas, confusa com a direção da conversa. Senhor? Gabriel, só Gabriel. Ele se levantou bruscamente, caminhando até a janela novamente. Quero ter um filho, Elisa. Sempre quis, mas não quero casamento. Não quero complicações emocionais. Não quero uma mulher que me veja como um prêmio a ser conquistado. O sangue dela gelou. Onde essa conversa estava levando? Você me conhece melhor que qualquer pessoa neste mundo. Gabriel se virou e ela viu algo que nunca esperou. Medo. Medo nos olhos do homem mais poderoso que conhecia. Conhece meus defeitos, minhas manias, minha forma de trabalhar. Sabe que posso ser impossível às vezes. Gabriel, Ela tentou interrompê-lo, mas ele levantou a mão. Me deixe terminar. Ele respirou fundo, e ela percebeu como sua camisa branca se esticava contra o peito musculoso. Você é inteligente, doce, tem uma beleza natural que não precisa de artifícios, é íntegra, leal, e eu confio em você completamente. Elisa sentia as pernas bambas. O ar-condicionado do escritório parecia insuficiente para resfriar o calor que subia pelo seu pescoço. Gabriel se aproximou dela tanto que podia sentir o calor radiando de seu corpo. Posso confiar em você para algo assim? Para ter meu filho? O mundo parou. O barulho do trânsito lá embaixo sumiu. O zumbido do ar-condicionado se tornou um eco distante. Elisa olhou para aquele homem, o mesmo que secretamente amava há anos, que aparecia em seus sonhos mais íntimos, que fazia seu corpo reagir apenas com um olhar.
Você está me pedindo para ter um filho seu? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado. Um acordo, limpo, claro, sem emoções envolvidas. As palavras dele soaram como cristais quebrando. Eu cuidaria de tudo financeiramente. A criança teria meu sobrenome, a melhor educação, o melhor de tudo. E você seria muito bem recompensada. Elisa sentiu algo morrer dentro dela. Recompensada, como se fosse um serviço prestado, como se carregar o filho do homem que amava fosse apenas mais uma tarefa em sua agenda. Você já pensou em outra pessoa para isso? As palavras saíram antes que pudesse controlá-las. Gabriel a estudou com aqueles olhos penetrantes. Não, só você, porque só você eu conheço verdadeiramente. Só em você eu confiaria algo tão importante. Ela fechou os olhos, sentindo lágrimas quentes se formarem. Quando os abriu, ele estava ainda mais próximo, tanto que podia contar cada fio grisalho em sua barba por fazer. Não precisa responder agora. Pense com calma, analise todos os aspectos. Sim, a palavra escapou dos seus lábios como um tiro. Gabriel piscou, claramente surpreso. Sim, eu aceito. Elisa ergueu o queixo, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Mas você precisa saber de algo sobre mim primeiro. Ele inclinou a cabeça esperando. Eu nunca estive com um homem. As palavras queimaram sua garganta. Nunca fui tocada, nunca me entreguei a ninguém. Se você quer que eu tenha seu filho, precisa saber que seria minha primeira vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a encarou com uma expressão indecifrada. E Elisa se preparou para a rejeição, para ele dizer que queria alguém mais experiente, alguém que soubesse como lidar com situações assim. Mas então, ele levantou a mão e tocou suavemente seu rosto, o polegar acariciando sua bochecha corada. O toque enviou ondas de eletricidade por todo seu corpo. Então farei tudo com cuidado. Sua voz estava rouca, carregada de algo que ela não conseguia identificar. Com muito cuidado, Elisa engoliu em seco, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. O toque dele em sua pele queimava como ferro em brasa, deixando uma marca invisível que ela sabia que carregaria para sempre. Quando? A pergunta escapou de seus lábios antes que pudesse pensar. Gabriel retirou a mão lentamente, como se relutasse em perder o contato. Quando você estiver pronta, não há pressa. Mas havia. Para ela, havia uma urgência desesperadora, porque cada segundo ao lado dele, sem poder demonstrar o que sentia, era uma tortura doce e cruel. Hoje à noite. As palavras saíram firmes, surpreendendo a ambos. Os olhos dele se estreitaram. Tem certeza? Ela assentiu, sabendo que se esperasse mais um dia, perderia a coragem. Tenho. Gabriel caminhou até a mesa e pegou uma caneta dourada, escrevendo algo em um papel timbrado. Meu endereço. 8 horas. Elisa pegou o papel, seus dedos roçando os dele no processo. A eletricidade entre eles era quase visível, carregando o ar de uma tensão que ela nunca havia experimentado. Gabriel? Ela chamou quando ele já havia se afastado. Sim? Por que eu? Por que não contratar uma barriga de aluguel profissional? Ele parou, as costas ainda viradas para ela. Quando finalmente se virou, havia algo feroz em seus olhos. Porque não quero que uma estranha carregue meu filho. Quero alguém que eu sei que amará essa criança antes mesmo dela nascer. Ele fez uma pausa, a voz ficando mais suave. E eu sei que você amará. As lágrimas que Elisa havia tentado conter finalmente transbordaram. Porque ele estava certo. Ela já amava aquela criança que nem sequer foi concebida. Amava porque seria parte dele. Não chore. Gabriel se aproximou novamente, limpando uma lágrima com o dorso da mão. Isso é um novo começo para nós dois. Para ele, talvez fosse.
Para ela, seria o fim de uma vida e o início de outra completamente diferente. Preciso ir agora. Ela se dirigiu à porta, mas sua voz a deteve. Elisa? Sim? Obrigado. Ela assentiu sem se virar, porque se olhasse para ele mais uma vez, desmoronaria ali mesmo. Saiu do escritório com as pernas trêmulas, segurando o papel com seu endereço como se fosse um bilhete premiado da loteria. No elevador, ela se apoiou na parede espelhada e observou seu reflexo. Cabelos castanhos presos em um coque discreto, blusa branca conservadora, saia até os joelhos. Nada nela gritava sensualidade ou experiência. Em algumas horas, essa reflexão seria diferente. Em algumas horas, ela não seria mais virgem. Em algumas horas, começaria a carregar o filho do homem que amava, sabendo que para ele seria apenas um contrato cumprido. O elevador desceu 30 andares, e a cada andar que passava, Elisa sentia que deixava para trás a mulher que havia sido pelos últimos 26 anos. Quando as portas se abriram no térreo, ela saiu transformada, não em quem se tornaria naquela noite, mas em quem já havia se tornado no momento em que disse sim. A tarde se arrastava como melaço enquanto Elisa tentava se concentrar nos relatórios espalhados pela mesa. Suas mãos tremiam cada vez que relembrava o toque de Gabriel em seu rosto, o calor daqueles dedos contra sua pele. O escritório parecia menor agora, o ar mais denso, carregado de uma tensão que ela nunca havia sentido antes. O papel com o endereço dele queimava dentro de sua bolsa como um segredo incandescente. Rua Oscar Freire, apartamento de cobertura. Claro que seria no bairro mais sofisticado de São Paulo. Ela imaginou como seria o lugar, provavelmente todo em tons de cinza e preto, mobiliário de designer, uma vista deslumbrante da cidade, um cenário perfeito para o que aconteceria entre eles. Seu telefone vibrou. Uma mensagem dele. Se mudou de ideia, não há problema algum. Elisa encarou a tela por longos segundos antes de digitar. Não mudei. A resposta veio imediata. Bem, aquela palavra simples enviou ondas de calor pelo seu corpo inteiro. Ela salvou o número dele com um nome diferente, Gabriel P. Como se alguém pudesse descobrir seu segredo apenas olhando seus contatos. Eram 5 da tarde quando finalmente guardou os papéis e se dirigiu ao banheiro do escritório. O espelho impiedoso refletia uma mulher pálida, olhos arregalados, lábios ressecados de tanto mordê-los. Ela precisava se preparar. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente. Durante 4 anos, havia fantasiado sobre como seria estar nos braços de Gabriel. Nos seus sonhos mais secretos, ele a tocava com reverência, sussurrava palavras doces em seu ouvido, fazia amor com ela até o amanhecer. Mas a realidade seria diferente. Seria um acordo, clínico, necessário. Ela chegou em casa 1 hora mais tarde, para seu pequeno apartamento em Perdizes. O contraste com o que a esperava era gritante. Móveis simples, paredes brancas, uma vida modesta construída com seu salário de assistente executiva. Gabriel não conhecia esse lado dela, nunca havia pisado em sua casa. Para ele, ela era apenas a eficiente assistente que organizava sua agenda e sabia exatamente como ele gostava do café. Mas em algumas horas, ela seria a mulher que carregaria seu filho. O banho foi uma tortura. Cada gota de água quente em sua pele a lembrava de como seria sentir as mãos dele percorrendo seu corpo. Ela escolheu um sabonete de lavanda, pensando se o aroma agradaria a ele. Depois se repreendeu por se importar. Não era um encontro romântico. Era um acordo comercial. Escolher a roupa foi ainda pior. O que uma mulher veste para perder a virgindade com o homem que ama em um arranjo puramente prático? O vestido azul marinho parecia muito formal, o branco muito óbvio. Ela finalmente optou por um vestido cinza claro, simples mas elegante, que realçava a cor dos seus olhos sem ser provocativo demais. Lingerie foi outra batalha.
Suas peças íntimas sempre foram funcionais. Nada de renda, nada de cores vibrantes. Mas naquela tarde, ela saiu e comprou um conjunto de seda preta. Não para seduzi-lo. Ela sabia que não era esse tipo de mulher, mas para se sentir um pouco mais confiante quando chegasse o momento de se despir diante dele. O táxi que a levou ao endereço dele percorreu as ruas iluminadas de São Paulo enquanto Elisa tentava controlar a respiração. Suas mãos estavam geladas apesar do calor de dezembro. Quando olhou pelo vidro e viu o prédio elegante da Oscar Freire, seu estômago se contraiu. O porteiro, um homem distinto de uniforme impecável, a cumprimentou pelo nome. Boa noite, senhorita Elisa. O senhor Gabriel a está esperando. Cobertura, elevador privativo. Claro que Gabriel havia deixado instruções. Ele sempre antecipava cada detalhe, cada possível complicação. Isso a tranquilizou e a aterrorizou ao mesmo tempo. O elevador subiu silenciosamente até o último andar. Quando as portas se abriram, ela não entrou em um corredor, mas diretamente no apartamento dele. E foi ainda mais impressionante do que havia imaginado. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo à noite. A decoração era exatamente como ela esperava. Sofisticada, masculina, cara. Mas havia algo mais. Velas espalhadas pela sala, uma música suave tocando baixinho, o aroma de algo delicioso vindo da cozinha. Você veio. Gabriel emergiu das sombras e ela perdeu o fôlego. Ele havia trocado o terno por uma camisa social branca com as mangas dobradas e calças escuras. Sem gravata, os primeiros botões abertos, revelando um vislumbre do peito bronzeado. Seu cabelo estava levemente desalinhado, como se ele tivesse passado as mãos por ele várias vezes. Ele estava nervoso. A descoberta a surpreendeu. Pensei que talvez tivesse mudado de ideia no último minuto. Ele se aproximou lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer movimento brusco. Não. Ela forçou firmeza na voz. Eu disse que viria. Gabriel assentiu, estudando seu rosto com aquela intensidade que sempre a deixava sem ar. Você está linda. As palavras enviaram calor direto para suas bochechas. Obrigada. Preparei jantar. Pensei que poderíamos conversar primeiro. Conversar. Como se fossem um casal normal, em um encontro normal. Como se não estivessem prestes a cruzar uma linha que mudaria tudo entre eles para sempre. A mesa estava posta com elegância. Velas, cristais, pratos de porcelana. Ele serviu vinho, mas ela mal conseguiu beber. Cada gole parecia grudar em sua garganta. A comida estava deliciosa. Ele havia cozinhado pessoalmente, descobriu. Mas ela não conseguia sentir o sabor de nada. Elisa. A voz dele a trouxe de volta ao presente. Você mal tocou na comida. Desculpe, estou nervosa. Gabriel se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. Não precisa estar. Podemos fazer isso no seu ritmo. Ela ergueu os olhos para encontrar os dele. E se eu não conseguir? E se for terrível para você? Algo passou pelo rosto dele. Uma emoção que ela não conseguiu identificar. Não vai ser terrível. Você é especial, Elisa. Sempre foi. Especial. A palavra ecoou em seu peito como um sino. Para ele, ela era especial o suficiente para confiar-lhe seu filho, mas não especial o suficiente para amá-la. A ironia era cruel. Gabriel? Ela respirou fundo, sabendo que precisava falar antes de perder a coragem. Preciso que você saiba algo. Ele esperou paciente. Eu sempre fui apaixonada por você. As palavras saíram em um sussurro desesperado. Desde o primeiro dia que comecei a trabalhar com você. Eu sei que isso complica as coisas. Eu sei que não era o que você queria ouvir, mas precisa saber. Se vamos fazer isso, você precisa saber que para mim não é apenas um acordo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a encarou com uma expressão indecifrável.
e Elisa se preparou para a rejeição, para ele dizer que era melhor cancelar tudo, que emoções tornariam tudo complicado demais. Mas então ele se levantou lentamente e contornou a mesa. Ela permaneceu sentada, o coração batendo tão forte que doía, enquanto ele se ajoelhava ao lado de sua cadeira e tomava suas mãos nas dele. Elisa, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos azul aço que assombravam seus sonhos. Eu não sou um homem fácil de se amar. Sou controlador, teimoso, às vezes cruel sem querer. Trabalho demais, durmo pouco e tenho problemas de confiança que vêm de lugares muito escuros. Ele apertou suas mãos. Não posso prometer que vou corresponder aos seus sentimentos da maneira que você merece. Cada palavra era uma punhalada, mas ela forçou-se a continuar ouvindo. Mas posso prometer que cuidarei de você. Durante a gravidez, depois que o bebê nascer, sempre. Você nunca precisará se preocupar com nada, e eu tentarei ser melhor do que sou. Não era uma declaração de amor, mas vinda de Gabriel, um homem que raramente admitia imperfeições ou fazia promessas, era quase isso. Isso é suficiente para você? Ele perguntou a voz rouca. Elisa sabia que deveria dizer não. Sabia que deveria preservar sua dignidade, exigir mais, encontrar alguém que a amasse completamente. Mas quando olhou para aquele homem, poderoso, vulnerável, ajoelhado diante dela, soube que passaria a vida inteira amando-o, correspondido ou não. É suficiente. Ela tocou o rosto dele, sentindo a barba áspera contra sua palma. Você é suficiente. Gabriel fechou os olhos e se inclinou contra seu toque, como se fosse a primeira vez que alguém o tocava com ternura genuína. Talvez fosse. Quando ele os abriu novamente, havia algo diferente ali. Não amor. Ainda não. Mas possibilidade. Vem comigo? Ele pediu, se levantando e estendendo a mão. Elisa olhou para aquela mão, forte, elegante, tremendo imperceptivelmente, e soube que, quando a pegasse, não haveria volta. Ela deixaria de ser a virgem de 26 anos, que amava em silêncio, e se tornaria a mulher que carregaria o filho dele. Ela pegou sua mão, e não houve volta. Gabriel conduziu Elisa através do corredor iluminado apenas por uma luz suave que emanava das luminárias embutidas no teto. Seus dedos entrelaçados criavam uma conexão elétrica que percorria todo o braço dela, subindo até o ombro e se espalhando pelo peito como ondas de calor. O apartamento parecia ainda maior agora, os móveis de design italiano criando sombras dramáticas que dançavam nas paredes conforme eles passavam. O quarto dele era uma extensão da personalidade que ela conhecia tão bem, elegante, masculino, impecavelmente organizado. Uma cama king size dominava o centro do cômodo, coberta por lençóis cinza escuros que pareciam macios como seda. Janelas enormes ofereciam uma vista hipnotizante da cidade iluminada. Mas Elisa mal conseguia focar em qualquer coisa que não fosse a presença magnética do homem ao seu lado. Você tem certeza? Gabriel parou próximo à cama, virando-se para encará-la. Suas mãos ainda seguravam as dela, mas agora o toque parecia queimar contra sua pele. Elisa assentiu, não confiando na própria voz. Sua garganta estava seca, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir cada batida ecoando no silêncio do quarto. Gabriel soltou suas mãos e caminhou até a janela, passando os dedos pelos cabelos, em um gesto que ela havia visto 1000 vezes no escritório quando ele estava nervoso ou concentrado. Mas desta vez era diferente. Desta vez havia uma tensão palpável no ar entre eles, uma corrente de antecipação que fazia cada terminação nervosa de Elisa vibrar. Nunca fiz isso antes. Ele disse de repente, sem se virar. O quê? Ela franziu as sobrancelhas confusa. Você quer dizer... Não! Gabriel se virou
e havia algo quase vulnerável em seus olhos. Nunca estive com uma virgem. Nunca fui o primeiro homem de alguém. A admissão pairou entre eles como uma confissão íntima. Elisa sentiu algo se mexer em seu peito. Não alívio exatamente, mas uma estranha satisfação em saber que aquilo seria novo para ambos, de maneiras diferentes. Eu não sei o que esperar, ela sussurrou, baixando os olhos para suas mãos. Eu li sobre isso, claro, mas... Olhe para mim. A voz dele era suave, mas firme, exatamente o tom que usava quando queria sua atenção total no escritório. Ela obedeceu, encontrando aqueles olhos azul-aço que sempre pareciam ver direto através dela. Não vai doer, ele prometeu, se aproximando lentamente. Vou fazer com que seja bom para você. Vou cuidar de você. As palavras enviaram ondas de calor pelo corpo dela. Pula embaixo em seu ventre, de uma maneira que a fez corar violentamente. Gabriel notou, é claro. Ele sempre notava tudo. Você está corada. Ele parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo, o aroma familiar de seu perfume, misturado com algo mais básico, mais masculino. Você me deixa nervosa. A admissão escapou antes que ela pudesse detê-la. Gabriel ergueu uma das mãos para tocar seu rosto, o polegar traçando a linha de sua mandíbula com uma delicadeza que a surpreendeu. Boa ou má nervosa? Boa, ela sussurrou, inclinando o rosto contra seu toque. Muito boa. Algo escureceu nos olhos dele, uma intensidade que ela nunca havia visto antes. Posso beijá-la? A pergunta a pegou desprevenida. Em todos os seus devaneios sobre aquela noite, ela havia imaginado que seria mais clínico. Mas havia algo quase romântico na maneira como ele estava se aproximando, como se ela fosse preciosa, em vez de apenas funcional. Sim, ela respirou, fechando os olhos. O primeiro toque dos lábios dele foi suave, quase experimental. Um roce gentil que enviou faíscas por toda sua espinha dorsal. Ela suspirou contra sua boca e ele aprofundou o beijo, uma das mãos se movendo para a nuca dela, os dedos se emaranhando em seus cabelos. Ela nunca havia sido beijada daquele jeito. Nunca havia sido beijada por ninguém, na verdade. Não de verdade. Mas Gabriel a beijava como se ela fosse o ar que ele precisava para respirar, como se estivesse tentando memorizar o sabor dela. Quando finalmente se separaram, ambos estavam respirando pesadamente. Os olhos dele estavam escuros, pupilas dilatadas, e havia algo selvagem ali que fez o estômago dela se contrair de antecipação. Elisa. Sua voz estava rouca, carregada de uma necessidade que espelhou a que estava crescendo dentro dela. Sim? Se você quiser parar a qualquer momento, eu não vou querer. As palavras saíram com mais firmeza do que ela esperava. Eu quero isso. Quero você. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando se controlar. Quando os abriu, havia tomado uma decisão. Então vem aqui. Ele se sentou na beirada da cama e estendeu as mãos para ela. Elisa se aproximou em passos hesitantes, seus saltos afundando no tapete felpudo. Quando estava próxima o suficiente, Gabriel a puxou para ficar entre suas pernas abertas, suas mãos descansando levemente em sua cintura. Você é linda, ele murmurou, os olhos percorrendo seu rosto como se estivesse tentando memorizar cada detalhe. Sempre pensei isso, você sabe. O coração dela pulou, pensou. Toda manhã quando você entrava no escritório, todo dia quando você sorria para mim. Suas mãos se moveram para o zíper de seu vestido. Posso? Ela assentiu, não confiando na voz. O som do zíper descendo parecia alto demais no silêncio do quarto. Cada dente se separando, criando uma sinfonia de antecipação. O vestido deslizou pelos seus ombros e caiu em uma piscina de tecido aos seus pés.
Ela estava diante dele apenas na lingerie preta que havia comprado especialmente para aquela noite, sentindo-se exposta e poderosa ao mesmo tempo. Os olhos dele percorreram seu corpo com uma reverência que a fez tremer. Perfeita, ele sussurrou, quase para si mesmo. As mãos dele traçaram o contorno de seus braços, subindo até os ombros e descendo pelas suas costas. Cada toque era como fogo contra sua pele, enviando ondas de sensação por todo o seu corpo. Ela nunca havia sentido nada parecido. Aquela necessidade desesperada, aquele calor que parecia irradiar de dentro para fora. Gabriel, ela suspirou, as mãos se movendo para os botões de sua camisa. Ele a deixou desfazer cada botão lentamente, observando seu rosto enquanto ela revelava o peito bronzeado e musculoso que havia fantasiado tantas vezes. Quando a camisa finalmente caiu no chão, ela hesitou por um momento antes de estender a mão para tocá-lo. O primeiro contato de sua palma contra sua pele arrancou um gemido baixo dele. Seus músculos se contraíram sob seu toque, e ela percebeu o poder que tinha, o poder de afetar aquele homem forte, de fazê-lo perder o controle. Elisa. Ele suspirou seu nome como uma oração, puxando-a para mais perto até que ela estava praticamente sentada em seu colo. Eles se beijaram novamente, mais urgentemente desta vez. As mãos dele exploraram as curvas de seu corpo enquanto ela se perdia na sensação de estar tão próxima dele, de finalmente poder tocá-lo da maneira que sempre quis. Quando ele a deitou gentilmente na cama, ela se sentiu como se estivesse flutuando. A seda dos lençóis era fria contra sua pele aquecida, um contraste delicioso que a fez suspirar. Gabriel se posicionou ao lado dela, uma das mãos traçando padrões lentos em seu estômago. "Ainda está tudo bem?" Ela assentiu, incapaz de formar palavras. Tudo estava mais do que bem, estava perfeito, melhor do que qualquer fantasia que ela já havia tido. "Vou cuidar de você", ele prometeu, se inclinando para beijar seu pescoço. "Vou fazer com que seja bom." E então ele cumpriu sua promessa, tocando-a com uma reverência que a fez chorar de prazer, beijando cada centímetro de sua pele como se ela fosse sagrada. Ele a preparou com uma paciência infinita, sussurrando palavras doces em seu ouvido até que ela estava tremendo de necessidade. Quando finalmente se uniram, foi com uma delicadeza que a surpreendeu. Ele se moveu devagar, observando cada expressão em seu rosto, parando de zero sempre que ela precisava se ajustar. E quando a dor inicial passou, substituída por algo infinitamente melhor, ela entendeu por que as pessoas escreviam poemas sobre aquilo. Não era apenas físico, era uma conexão profunda, íntima, que ia além do acordo que haviam feito. Era dois corpos se movendo em harmonia perfeita, duas almas se tocando de uma maneira que ela nunca havia imaginado possível. Depois, quando ambos estavam ofegantes e saciados, Gabriel a puxou contra seu peito. Ela podia ouvir as batidas de seu coração gradualmente desacelerando, sentir o calor de sua pele contra a sua. "Você está bem?" ele perguntou, os dedos brincando com seus cabelos. "Mais do que bem." Ela se aninhou mais perto, inalando seu aroma. Foi perfeito." Gabriel beijou o topo de sua cabeça, e por um momento ela pôde fingir que aquilo era amor, em vez de apenas um acordo. Por um momento, ela pôde imaginar que ele a amava tanto quanto ela o amava. Mas realidade é cruel, e ela sabia que, pela manhã, tudo voltaria ao normal. Ele seria novamente seu chefe, ela seria novamente sua assistente. A única diferença seria que agora ela talvez carregasse seu filho. E aquela possibilidade, aquela esperança frágil e preciosa, fez tudo valer a pena. O amanhecer pintava o céu de São Paulo em tons de rosa e dourado quando Elisa despertou nos braços de Gabriel. Por um momento mágico, ela se permitiu fingir que aquilo era real, que estava acordando ao lado do homem que amava porque ele a amava de volta.
O braço dele estava envolvido em sua cintura, o rosto enterrado em seus cabelos, a respiração quente contra sua nuca, enviando arrepios deliciosos por toda a sua pele. Ela se virou cuidadosamente para observá-lo dormindo. Gabriel parecia mais jovem assim, as linhas de tensão ao redor dos olhos suavizadas pelo sono. Seus cabelos estavam desalinhados, alguns fios grisalhos caindo sobre a testa, e havia uma expressão de paz em seu rosto que ela raramente via quando ele estava acordado. A memória da noite anterior a atingiu como uma onda quente. Suas mãos explorando o corpo dele, a maneira como ele a tocou com reverência quase religiosa, como sussurrou seu nome contra sua pele, como se fosse uma oração. Havia sido muito mais do que ela esperava, mais íntimo, mais apaixonado, mais real. Mas quando Gabriel abriu os olhos e a realidade se instalou, ela viu a mudança acontecer. As defesas voltando ao lugar, a máscara profissional se recompondo. Ele se afastou sutilmente, criando distância física que espelhou a distância emocional que ela podia sentir se formando entre eles. Bom dia. Sua voz estava controlada, quase formal. Bom dia. Elisa puxou o lençol para cobrir o peito, de repente se sentindo exposta de uma maneira que não havia sentido na noite anterior. Gabriel se sentou na beirada da cama, passando as mãos pelos cabelos. Como você está se sentindo? A pergunta era prática, clínica, como se ele estivesse verificando os efeitos colaterais de um procedimento médico. Bem, ela tentou manter a voz firme. Estou bem. Ele assentiu, se levantando para pegar uma camisa. Elisa observou os músculos de suas costas se moverem enquanto ele se vestia, lembrando-se de como havia tocado aquela pele apenas algumas horas antes. Agora parecia um privilégio que havia perdido para sempre. Vou preparar café da manhã. Gabriel se dirigiu à porta sem olhar para ela. Tome o tempo que precisar. E então ele saiu, deixando-a sozinha no quarto que ainda cheirava a eles dois, ao que haviam compartilhado. Elisa fechou os olhos, sentindo as primeiras lágrimas queimarem suas pálpebras. Ela sabia que seria assim. Havia se preparado para isso, mas saber intelectualmente e vivenciar emocionalmente eram coisas completamente diferentes. Ela se vestiu lentamente, cada peça de roupa sendo uma camada de proteção contra a nova realidade. Quando chegou à cozinha, Gabriel estava de terno novamente, como se aquela armadura empresarial pudesse apagar o que havia acontecido entre eles. Café? Ele ofereceu uma xícara sem encontrar seus olhos. Obrigada. Ela aceitou, seus dedos roçando os dele por um breve momento. Gabriel se afastou como se tivesse sido queimado. Eles tomaram café em silêncio, o peso do não dito preenchendo o espaço entre eles. Elisa sabia que deveria dizer alguma coisa, quebrar aquela tensão sufocante, mas não conseguia encontrar palavras. O que se diz na manhã seguinte a entregar sua virgindade para um homem que vê aquilo apenas como um acordo comercial? Sobre o trabalho, Gabriel finalmente falou, e ela soube que qualquer vestígio de intimidade da noite anterior estava oficialmente morto. Acho melhor mantermos as coisas profissionais no escritório. Claro, a palavra saiu mais afiada do que ela pretendia. Gabriel finalmente a olhou, e por um momento ela viu algo que poderia ter sido remorso em seus olhos. Mas foi embora tão rapidamente que ela se perguntou se havia imaginado. Elisa. Ele começou, mas foi interrompido pelo telefone. Era uma ligação de trabalho, e ela observou Gabriel se transformar no executivo implacável que conhecia, falando sobre fusões e aquisições, como se não tivesse passado a noite fazendo amor com sua assistente, como se ela não estivesse sentada ali, ainda sentindo o gosto dele em seus lábios. Quando ele desligou, a distância entre eles parecia intransponível.
Preciso ir para o escritório mais cedo hoje. Ele evitou seus olhos. Posso pedir para meu motorista levá-la para casa? A dispensão era clara. Elisa assentiu, engolindo o nó na garganta. Está bem. O trajeto de volta para seu apartamento foi uma tortura silenciosa. O motorista de Gabriel a tratou com a mesma cortesia profissional de sempre, como se não soubesse que ela havia passado a noite na cama do patrão, como se aquela manhã fosse igual a qualquer outra. Mas não era. Elisa havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Havia entregado mais do que seu corpo na noite anterior. Havia entregado um pedaço de sua alma e Gabriel havia simplesmente guardado na gaveta com todos os outros contratos que assinara. As semanas seguintes foram um exercício de autocontrole. No escritório, eles mantinham uma fachada de normalidade profissional. Gabriel era cortês, eficiente, tratando-a exatamente como sempre havia tratado, como se nada tivesse mudado. Mas havia mudado. Para Elisa, tudo havia mudado. Ela se via olhando para ele durante reuniões, lembrando-se de como suas mãos haviam explorado seu corpo. Quando ele se inclinava sobre sua mesa para verificar documentos, ela podia sentir o aroma familiar de seu perfume e queria desesperadamente tocá-lo novamente. Mas Gabriel havia construído uma parede invisível entre eles. Ele não a tocava mais casualmente, como fazia antes. Não sorria daquele jeito particular que costumava reservar apenas para ela. Havia se tornado um estranho educado, vestindo o rosto do homem que ela amava. Foi no final da terceira semana que Elisa notou. Sua menstruação estava atrasada. Ela ficou olhando para o calendário em seu telefone, contando e recontando os dias. Sempre havia sido regular como um relógio. O atraso só podia significar uma coisa. Suas mãos tremeram quando ela comprou o teste de gravidez na farmácia. De volta ao seu apartamento, ela se trancou no banheiro e esperou os resultados com o coração na garganta. 2 linhas. Positivo. Ela estava grávida, carregando o filho de Gabriel. Por um momento, uma alegria pura e devastadora a atravessou. Ela havia conseguido, havia cumprido sua parte do acordo, mas então a realidade se instalou. Agora ela teria que contar a ele, e Gabriel ficaria satisfeito porque seu plano havia funcionado. Ela seria oficialmente a mãe do filho dele, e nada mais. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório com o teste de gravidez escondido na bolsa como um segredo explosivo. Gabriel estava no telefone quando ela entrou, gesticulando while he spoke to um cliente do Japão. Ela se sentou em sua mesa e fingiu trabalhar, mas suas mãos tremiam enquanto datilografava. Quando ele finalmente desligou, ela reuniu toda a coragem que tinha. Gabriel? Sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Sim. Ele não ergueu os olhos dos papéis em sua mesa. Preciso falar com você. É importante. Algo em seu tom deve ter chamado sua atenção, porque ele finalmente a olhou. O que aconteceu? Elisa respirou fundo, as palavras presas na garganta. Estou grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel a encarou com uma expressão indecifrável e ela se preparou para qualquer reação. Alegria, alívio, satisfação. O que ela não esperava era a frieza absoluta que se instalou em seus olhos. Tem certeza? Sua voz estava controlada, sem emoção. Fiz o teste ontem. Ela tirou a caixinha da bolsa com mãos trêmulas. 2 vezes, na verdade. Gabriel pegou a caixa, estudando-a como se fosse um documento legal. Quando você pode confirmar com um médico? Pode confirmar, como se fosse uma alegação que precisasse ser verificada. Posso marcar para hoje mesmo, se você quiser. As palavras saíram amargas. Marque. Ele devolveu a caixa a ela. E me informe sobre os resultados. Elisa o encarou incrédula. É isso? É toda a sua reação? Gabriel finalmente a olhou. E havia algo frio em seus olhos que ela nunca havia visto antes.
O que você esperava? Nós tínhamos um acordo. Você cumpriu sua parte. Cada palavra foi como um tapa na cara. Elisa se levantou lentamente, suas pernas bambas. Você tem razão. Nós tínhamos um acordo. Ela se dirigiu à porta, mas sua voz a deteve. Elisa. Por um momento, seu coração saltou. Talvez ele dissesse algo, qualquer coisa, que mostrasse que aquilo significava mais para ele do que apenas um contrato cumprido. Organize uma reunião com meu advogado para esta semana. Precisamos formalizar os aspectos legais. A porta se fechou atrás dela com um clique suave que ecoou como um tiro. Elisa caminhou até o banheiro do escritório em passos automatizados, trancou a porta e finalmente deixou as lágrimas caírem. Ela havia conseguido o que Gabriel queria. Estava carregando o filho dele, mas nunca havia se sentido mais sozinha na vida. Os dias seguintes passaram como uma névoa dolorosa. Elisa confirmou a gravidez com o médico. 6 semanas, tudo normal, bebê saudável. As palavras que deveriam trazê-la alegria soaram vazias em seus ouvidos quando teve que relatá-las a Gabriel por telefone, sua voz fria e profissional do outro lado da linha. Ele apenas disse, excelente, e desligou após marcar a reunião com o advogado para a sexta-feira. No escritório, a atmosfera havia se tornado sufocante. Gabriel a tratava com uma cortesia gelada, que era pior do que se ele simplesmente a ignorasse. Não havia mais os sorrisos casuais, os momentos de cumplicidade que costumavam compartilhar quando trabalhavam juntos. Ele havia se transformado em um estranho, usando o rosto do homem que ela amava. Ela tentava se concentrar no trabalho, mas as náuseas matinais tornavam tudo mais difícil. Não apenas o enjoo físico, mas a náusea emocional de estar sentada a metros do pai de seu filho e ser tratada como se fosse invisível. Gabriel não perguntou como ela estava se sentindo, não demonstrou interesse algum nos sintomas da gravidez, não mostrou qualquer curiosidade sobre o bebê que crescia dentro dela. Para ele, aquela criança era apenas o resultado de um acordo bem-sucedido. Na quinta-feira, Elisa mal conseguiu trabalhar. As náuseas eram intensas e ela passou mais tempo no banheiro do que em sua mesa. Quando voltou, pálida e tremendo, Gabriel nem ergueu os olhos dos documentos que estava revisando. Senhor Martinez, sua secretária Sandra, apareceu na porta. A reunião das 3 foi cancelada. Ótimo, reagende para a segunda. Gabriel continuou escrevendo, como se Elisa não estivesse ali claramente passando mal. Sandra hesitou, olhando para Elisa com preocupação. Elisa, você está bem? Está muito pálida. Estou bem. Elisa forçou um sorriso. Só um pouco cansada. Mas Gabriel finalmente ergueu os olhos e por um breve momento ela viu algo que poderia ter sido preocupação em sua expressão. Então ele voltou aos papéis. Se você não está se sentindo bem, pode ir para casa. Sua voz era indiferente, como se estivesse dispensando qualquer funcionária doente. A frieza na voz dele foi a gota d'água. Elisa se levantou abruptamente, pegou sua bolsa e saiu do escritório sem uma palavra. Se ele queria tratá-la como uma estranha, ela poderia fazer o mesmo. Ela chegou em casa e chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela ingenuidade de ter acreditado que aquela noite significava alguma coisa para ele. Chorou por estar grávida de um homem que a via apenas como um meio para um fim. Chorou pelo bebê que crescia dentro dela e que teria um pai que o enxergava como um projeto, não como um filho. Na sexta-feira, a reunião com o advogado foi ainda pior do que ela esperava. Gabriel havia preparado um contrato detalhado que cobria todos os aspectos da gravidez e da criação da criança. Pagamento mensal para ela durante a gravidez. Custos médicos cobertos, um fundo educacional para a criança. Tudo muito generoso, tudo muito frio. A cláusula 15 é importante. O advogado, um homem de 60 anos com óculos dourados, apontou para o documento. Estabelece que, após o nascimento, a senhorita Silva receberá uma quantia substancial e será liberada de todas as responsabilidades parentais, se assim desejar.
Elisa olhou para Gabriel, incrédula. Você quer que eu assine meus direitos parentais? Gabriel evitou seus olhos. É uma opção, caso você prefira seguir com sua vida. Seguir com minha vida. Sua voz subiu uma oitava. Gabriel, é meu filho também. É claro. Sua resposta foi mecânica. A decisão é inteiramente sua. Mas o tom dele deixava claro o que ele preferia. Ele queria o filho, não queria ela. O bebê era desejado. A mãe era dispensável. Elisa assinou apenas as cláusulas médicas e financeiras. Recusou-se a assinar qualquer coisa relacionada à custódia. Vou pensar sobre o resto. Quando saíram do escritório do advogado, Gabriel finalmente falou. Elisa, você entende que isso é melhor para todos, não é? Você é jovem, pode recomeçar, encontrar alguém que me ame. Ela o interrompeu parando na calçada. É isso que você estava tentando dizer? Gabriel ficou em silêncio, mas a expressão em seu rosto disse tudo. Você quer saber de uma coisa, Gabriel? Elisa se virou para encará-lo completamente. Eu pensei que conhecia você. Pensei que por baixo de toda essa armadura empresarial havia um homem decente. Mas eu estava errada. Você é exatamente o que parece. Frio, calculista, incapaz de sentir qualquer coisa real. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Dor, talvez. Mas foi embora tão rapidamente que ela se perguntou se havia imaginado. Elisa. Não. Ela levantou a mão. Não diga nada. Você conseguiu o que queria. Parabéns. Ela se afastou, deixando-o parado na calçada. Não olhou para trás. As semanas seguintes foram as mais difíceis da vida de Elisa. As náuseas pioraram, e ela descobriu que determinados cheiros, incluindo o perfume de Gabriel, a deixavam violentamente enjoada. Trabalhar no mesmo ambiente que ele se tornou uma tortura diária. Gabriel mantinha sua distância profissional, mas ela às vezes o pegava olhando para ela com uma expressão estranha. Quando isso acontecia, ele rapidamente desviava o olhar, como se tivesse sido pego fazendo algo errado. Um dia, ela chegou ao trabalho para encontrar um buquê de flores em sua mesa. Lírios brancos, suas flores favoritas. Não havia cartão, mas ela sabia quem havia enviado. Por um momento, seu coração se encheu de esperança. Talvez ele... As flores são de um cliente. Gabriel apareceu ao lado de sua mesa, a voz casual, agradecendo pelo trabalho na fusão da semana passada. A mentira foi como um tapa na cara. Elisa sabia que não havia cliente algum. Eles não tinham trabalhado em nenhuma fusão na semana anterior. Mas Gabriel precisava de uma desculpa para não admitir que havia pensado nela, que havia lembrado de suas flores favoritas. Que gentil! Sua voz estava gelada. Vou agradecer a eles. Gabriel hesitou por um momento como se quisesse dizer alguma coisa. Então se afastou. Elisa jogou as flores no lixo assim que ele saiu. As coisas pioraram ainda mais quando Elisa começou a ter tonturas. O médico disse que era normal, mas que ela precisava de mais descanso e menos estresse. Como se fosse possível ter menos estresse trabalhando para o pai de seu filho, que a tratava como se ela fosse radioativa. Um dia, as tonturas foram tão fortes que ela teve que se sentar no chão do banheiro, encostando a cabeça na parede fria. Quando finalmente conseguiu se levantar, Gabriel estava esperando do lado de fora. Você está bem? Havia preocupação genuína em sua voz pela primeira vez em semanas. Estou ótima. Ela tentou passar por ele, mas Gabriel segurou seu braço gentilmente. Elisa, você está pálida. Talvez devesse ir para casa. Para quê? Para que você possa fingir que não existo com mais eficiência. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las. Gabriel a soltou como se tivesse sido queimado. Eu não... Não o quê? Não está fingindo que eu não existo? Não está tratando a mãe do seu filho como se ela fosse uma inconveniência? Elisa sentiu lágrimas quentes queimarem seus olhos. Você conseguiu o que queria, Gabriel. Um filho.
Parabéns. Agora você pode parar de fingir que se importa comigo. Ela se afastou, mas escutou ele sussurrar: Eu me importo. Mas quando se virou, ele já havia ido embora. Naquela noite, Elisa tomou uma decisão. Não podia continuar assim. Não podia passar os próximos 7 meses sendo tratada como um útero com pernas. Não podia continuar amando um homem que a via apenas como um meio para um fim. Ela escreveu sua carta de demissão. Na manhã seguinte, ela chegou ao escritório mais cedo. Colocou a carta na mesa de Gabriel antes que ele chegasse e se sentou para esperar. Quando ele entrou e viu o envelope, ela observou a expressão dele mudar. Ele leu a carta em silêncio e ela viu suas mãos tremerem quase imperceptivelmente. Você não pode sair. Sua voz estava rouca. Posso e vou. Elisa se levantou. Você terá o filho que quer, Gabriel. O bebê está saudável e eu seguirei todas as recomendações médicas. Mas não posso mais trabalhar aqui. Não posso mais fingir que isso não está me destruindo. Gabriel se levantou abruptamente, contornando a mesa. Elisa, por favor. Por favor, o quê? Ela o encarou. Me dê uma razão para ficar. Uma única razão que não tenha a ver com seu filho. O silêncio que se seguiu foi devastador. Gabriel abriu a boca como se fosse dizer alguma coisa, mas nenhuma palavra saiu. Era o que eu pensava. Elisa pegou sua bolsa. Adeus, Gabriel. Ela caminhou até a porta, esperando, implorando que ele a chamasse de volta, que dissesse qualquer coisa que mostrasse que ela significava alguma coisa para ele, além de ser a mãe de seu filho. Mas ele não disse nada. E dessa vez, quando ela saiu, soube que não haveria volta. Ela havia perdido mais do que um emprego naquele dia. Havia perdido a última esperança de que Gabriel pudesse amá-la de volta. 3 semanas haviam se passado desde que Elisa saiu do escritório de Gabriel para sempre. 3 semanas de silêncio absoluto, onde ela tentava reconstruir sua vida ao redor do vazio, deixado por sua ausência. O apartamento pequeno em Perdizes nunca havia parecido tão silencioso, tão vazio, tão diferente do escritório panorâmico onde havia passado os últimos 4 anos de sua vida. As manhãs eram as piores. Elisa acordava por volta das 7, o horário que seu corpo ainda insistia em manter, mesmo sem ter que ir trabalhar. E por alguns segundos abençoados, esquecia que tudo havia mudado. Então, a realidade a atingia como uma onda gelada. Ela não tinha mais emprego, estava grávida de um homem que a tratava como invisível, e sua conta bancária diminuía a cada dia que passava. O dinheiro que Gabriel transferia mensalmente para sua conta era generoso, mais do que suficiente para cobrir todas suas necessidades durante a gravidez. Mas Elisa mal o tocava. Usar aquele dinheiro parecia admitir que ela era realmente apenas o que ele acreditava que fosse, um útero alugado, uma prestadora de serviços reprodutivos. Em vez disso, ela havia começado a procurar trabalho. Mas explicar uma gravidez de 2 meses em entrevistas era um desafio que ela não havia antecipado. Os empregadores eram educados, sorridentes, e então nunca mais ligavam de volta. Naquela manhã de quinta-feira, Elisa estava saindo de mais uma entrevista frustrante quando sentiu a primeira tontura forte. Ela havia comido apenas uma torrada no café da manhã. As náuseas matinais ainda eram intensas e a maioria dos alimentos a deixava enjoada. Mas agora, parada na calçada movimentada da Avenida Paulista, o mundo começou a girar ao seu redor. Ela tentou se apoiar em um poste, mas suas pernas falharam. A última coisa que se lembrou foi de alguém gritando seu nome antes de tudo escurecer. Quando acordou, estava em uma maca no hospital, com uma enfermeira verificando sua pressão arterial. A sala branca e estéril cheirava a desinfetante e medo, um aroma que sempre a deixava nauseada, mesmo quando não estava grávida. Que bom que você acordou. A enfermeira, uma mulher de meia idade com olhos gentis, sorriu para ela. Você desmaiou na rua. Alguém chamou a ambulância. O bebê?
Elisa tentou se sentar, o pânico tomando conta dela. Está tudo bem com o bebê. A enfermeira a tranquilizou. Mas sua pressão arterial está baixa e você parece desidratada. Quando foi a última vez que comeu uma refeição completa? Elisa tentou lembrar. Ontem à noite ela havia tentado comer uma sopa, mas o cheiro a deixou enjoada. Na verdade, ela não conseguia lembrar da última vez que havia terminado uma refeição inteira. O médico quer falar com você. A enfermeira fez algumas anotações no prontuário. E há alguém aqui para vê-la. Disse que é o pai do bebê? O coração de Elisa parou. Gabriel? Sim, ele parecia muito preocupado. Antes que Elisa pudesse processar completamente a informação, a cortina se abriu e Gabriel apareceu. Ele estava desalinhado de uma maneira que ela nunca havia visto. O terno amarrotado, a gravata torta, os cabelos bagunçados como se tivesse passado as mãos por eles repetidamente. Seus olhos estavam vermelhos e havia uma expressão de desespero em seu rosto que a chocou. Elisa. Sua voz saiu rouca, carregada de emoção. Meu Deus! Quando me ligaram dizendo que você havia desmaiado... Ele se aproximou da maca e ela pôde ver que suas mãos estavam tremendo. Gabriel Martinez, o homem mais controlado que ela conhecia, estava visivelmente abalado. Como você soube? Ela tentou manter a voz firme, mas era difícil quando ele estava olhando para ela como se tivesse pensado que nunca mais a veria. Você ainda tem meu número como contato de emergência. Ele se sentou na cadeira ao lado da maca e por um momento pareceu que ia pegar sua mão, mas então se conteve. O hospital me ligou quando você chegou. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso de tudo que não foi dito pairando entre eles. Elisa observou Gabriel, notando as olheiras profundas sob seus olhos, como se ele não estivesse dormindo bem. Havia algo diferente nele, uma vulnerabilidade que ela não via desde aquela noite em seu apartamento. O médico disse que você não está se alimentando adequadamente. Gabriel finalmente falou, sua voz baixa. Disse que você está sob muito estresse. Estou bem. A resposta automática saiu antes que ela pudesse pensar. Não, não está. Ele se inclinou para a frente e pela primeira vez em semanas a olhou realmente nos olhos. Elisa, você desmaiou na rua. Isso não é normal. Lágrimas começaram a queimar os olhos dela. Você se importa? A pergunta pairou no ar entre eles como uma acusação. Gabriel fechou os olhos e quando os abriu havia algo quebrado ali. Claro que me importo. Sua voz era tão baixa que ela mal conseguiu ouvir. Como você pode perguntar isso? Porque você me tratou como se eu fosse invisível. As palavras explodiram dela com uma força que a surpreendeu. Porque depois daquela noite, você me tratou como se eu fosse apenas um útero alugado. Porque você deixou bem claro que eu não significava nada para você, além de ser a mãe do seu filho. Gabriel ficou em silêncio, mas ela pôde ver a dor em seus olhos. Uma dor que espelhava a sua. Você não entende. Ele começou, mas foi interrompido pela chegada do médico. Dr. Santos era um homem na casa dos 50, com uma expressão séria que imediatamente deixou Elisa nervosa. Ele cumprimentou Gabriel educadamente antes de se dirigir a ela. Senhorita Silva, preciso ser direto com você. Sua condição está me preocupando. Ele consultou o prontuário. Você está desidratada, desnutrida, e sua pressão arterial está perigosamente baixa. Isso não é saudável para você, nem para o bebê. Elisa sentiu o mundo estremecer ao seu redor. O bebê está bem? Por enquanto, sim, mas se você continuar assim, pode haver complicações. O médico olhou entre ela e Gabriel. Você está enfrentando muito estresse. Precisa de repouso, boa alimentação e precisa reduzir significativamente os fatores de tensão em sua vida. Gabriel se levantou abruptamente. Doutor, o que ela precisa fazer? Dinheiro não é problema.
posso pagar pelos melhores cuidados? Senhor Martinez. O médico o interrompeu gentilmente. Isso não é algo que dinheiro pode resolver. Sua companheira precisa de estabilidade emocional. O estresse emocional pode afetar significativamente uma gravidez, especialmente nos primeiros meses. Elisa viu Gabriel empalidecer. Estresse emocional? Sim. E pelo que posso ver pelos sinais vitais da senhorita Silva, ela está sob estresse severo há algum tempo. O médico olhou diretamente para Gabriel. Seja qual for a situação entre vocês, precisa ser resolvida, pelo bem do bebê. Depois que o médico saiu, o silêncio na sala era ensurdecedor. Gabriel estava parado ao lado da janela, olhando para fora sem realmente ver nada. Elisa podia ver a tensão em seus ombros, a maneira como suas mãos estavam fechadas em punhos. Gabriel, ela falou suavemente. Ele se virou e a expressão em seu rosto a chocou. Havia lágrimas em seus olhos, lágrimas que ele estava lutando para conter. Eu não sabia. Sua voz estava quebrada. Eu não sabia que estava machucando você, que estava machucando o bebê. Elisa sentiu seu próprio coração se partir. Por que você fez isso? Por que me afastou depois daquela noite? Gabriel caminhou de volta para a cadeira, se sentando pesadamente. Por um longo momento ele não disse nada. Quando finalmente falou, sua voz estava tão baixa que ela teve que se inclinar para ouvir. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De você. Ele a olhou e havia uma vulnerabilidade crua em seus olhos que ela nunca havia visto. Do que você me faz sentir? Do que aconteceu naquela noite? Elisa segurou a respiração. O que aconteceu naquela noite? Gabriel passou as mãos pelos cabelos, um gesto que ela havia visto 1000 vezes quando ele estava lutando com algo difícil. Aquela noite não foi apenas sobre ter um filho, Elisa. Pelo menos, não para mim. Ele respirou fundo. Quando eu a toquei, quando estivemos juntos, foi a primeira vez na minha vida que algo se sentiu real, verdadeiro. As lágrimas que Elisa havia estado segurando finalmente transbordaram. Então, por quê? Porque eu sou um covarde. A admissão saiu como uma confissão dolorosa. Porque toda vez que alguém significa alguma coisa para mim, eu encontro uma maneira de destruir. É o que eu faço, Elisa. É quem eu sou. Ele se levantou novamente, começando a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Minha ex-esposa costumava dizer que eu era emocionalmente inacessível, que eu transformava tudo em um contrato, uma transação. Ela estava certa. Ele parou na frente de Elisa. Quando acordei naquela manhã e vi você ali, tão linda, tão confiante, eu entrei em pânico, porque você me fez sentir coisas que eu jurei que nunca mais sentiria. Gabriel, então, eu fiz o que sempre faço. Construí paredes. Transformei algo lindo em algo clínico. Tratei você como um contrato em vez da mulher que eu... Ele parou abruptamente, como se tivesse quase dito algo que não podia dizer. A mulher que você o quê? Elisa sussurrou. Gabriel a olhou por um longo momento e ela pôde ver a batalha acontecendo em seus olhos. Então, como se algo dentro dele finalmente quebrasse, ele sussurrou. A mulher que eu amo. O mundo parou. Elisa olhou para ele, mal acreditando no que havia ouvido. Você me ama? Estou perdidamente apaixonado por você. As palavras saíram como se tivessem sido arrancadas dele. Estou apaixonado há anos, mas era seu chefe. Você era minha funcionária e eu não podia. E então fiz aquela proposta estúpida porque era a única maneira que conseguia pensar em ter você na minha vida. E então... Ele se sentou pesadamente, enterrando o rosto nas mãos. E então, eu estraguei tudo, como sempre faço. Elisa estendeu a mão, tocando seu braço.
Gabriel ergueu os olhos, e havia tanto amor e desespero ali, que ela sentiu seu coração se partir e se recompor ao mesmo tempo. Gabriel, você não estragou tudo. Estragou sim. Você desmaiou na rua por minha causa. Você está doente por minha causa. Eu quase machuquei você e nosso filho porque sou um covarde emocional. Nosso filho. Elisa repetiu as palavras, saboreando-as. Era a primeira vez que ele se referia ao bebê dessa maneira. Nosso filho. Gabriel assentiu, suas mãos finalmente encontrando as dela. Se você me der uma chance, Elisa, se você puder me perdoar por ser um idiota completo, eu quero fazer isso direito, não como um contrato, como uma família. Elisa olhou para aquele homem, poderoso, vulnerável, quebrado e completamente seu, e soube que apesar de toda a dor, apesar de tudo que haviam passado, ela nunca havia parado de amá-lo. Gabriel? Sim? Me beije. E quando ele se inclinou e pressionou seus lábios contra os dela, Elisa soube que finalmente estavam no caminho certo. Não seria fácil. Eles tinham muito a resolver, muito a reconstruir. Mas pela primeira vez em semanas, ela tinha esperança. Porque finalmente Gabriel havia parado de fugir e havia escolhido ficar. 2 semanas haviam se passado desde aquele dia devastador no hospital. E Elisa ainda acordava todas as manhãs, se perguntando se havia sonhado tudo. As palavras de Gabriel ecoavam em sua mente como uma melodia que ela não conseguia parar de tocar. Estou perdidamente apaixonado por você. Ele havia insistido em levá-la para casa depois da alta médica, dirigindo em silêncio enquanto ela observava o perfil tenso dele contra as luzes da cidade. Suas mãos no volante estavam rígidas e ela podia ver a luta interna acontecendo por trás de seus olhos azul-aço. Quando chegaram ao prédio dela, ele hesitou antes de falar. Posso subir? Só para ter certeza de que você está bem instalada. Elisa havia assentido e pela primeira vez em semanas, Gabriel pisou em seu pequeno apartamento. Ela observou enquanto ele olhava ao redor. Os móveis simples, as paredes brancas, a vida modesta que ela havia construído com tanto cuidado. Era um contraste gritante com o luxo de seu apartamento na Oscar Freire, mas ele não fez nenhum comentário depreciativo. É aconchegante, ele disse finalmente, e havia sinceridade em sua voz. Parece com você. Nos dias que se seguiram, Gabriel começou a aparecer. Não de forma invasiva, mas de maneiras pequenas e cuidadosas que mostravam que ele estava tentando. Na segunda-feira, ela encontrou um buquê de lírios brancos na porta de seu apartamento com um cartão que dizia apenas: "Para você ter um bom dia. G." Na terça, foi um almoço entregue de seu restaurante favorito. Na quarta, ela descobriu que alguém havia pago sua conta do supermercado quando foi às compras. Mas foi na quinta-feira que tudo mudou. Elisa estava tentando montar um berço que havia comprado. Uma peça simples de madeira clara que parecia ter mais parafusos do que deveria ser humanamente possível. Ela estava no chão da sala, cercada de peças e instruções em 3 idiomas diferentes, quando a campainha tocou. Gabriel estava parado do lado de fora, segurando uma sacola de ferramentas e vestindo jeans e uma camisa casual. Uma visão tão incomum que ela piscou várias vezes para ter certeza de que não estava vendo coisas. "Pensei que você pudesse precisar de ajuda", ele disse, levantando a sacola. "Vi a caixa do berço quando trouxe o almoço ontem." Elisa hesitou por um momento, então se afastou para deixá-lo entrar. "Você sabe montar móveis?" "Sou formado em engenharia." Ele sorriu, e foi o primeiro sorriso genuíno que ela via dele em meses. "Acho que consigo lidar com um berço." Eles trabalharam lado a lado na sala silenciosa, e lentamente a tensão começou a se dissipar. Gabriel se concentrava nas instruções com a mesma intensidade que dedicava aos contratos empresariais,
e Elisa se viu sorrindo ao observá-lo franzir as sobrancelhas quando uma peça não se encaixava perfeitamente. Você está rindo de mim, ele disse sem erguer os olhos do que estava fazendo. Estou, ela admitiu. É estranho ver você normal. Gabriel parou o que estava fazendo e a olhou. Normal? Sem terno, sem a postura empresarial. Apenas você. Algo passou pelo rosto dele. Uma vulnerabilidade que ela estava começando a reconhecer. Este sou eu, Elisa. O homem por trás do executivo. Não é muito impressionante. É perfeito. As palavras saíram antes que ela pudesse pensar, e ambos ficaram em silêncio. Gabriel se aproximou dela lentamente, como se ela fosse um animal assustado que poderia fugir a qualquer momento. Elisa! Sim? Posso tocar você? Só o tocar. Ela assentiu, e ele estendeu a mão para acariciar seu rosto com uma delicadeza que a fez fechar os olhos. Seu polegar traçou a linha de sua bochecha e ela se inclinou contra o toque. Senti sua falta, ele sussurrou. Senti tanto sua falta que doía respirar. Gabriel, ela começou, mas foi interrompida quando ele se ajoelhou diante dela. Deixe-me falar. Suas mãos encontraram as dela, entrelaçando os dedos. Eu sei que cometi erros terríveis. Sei que machuquei você de maneiras que talvez nunca possa reparar completamente. Mas quero tentar. Quero ser o homem que você e nosso filho merecem. Elisa sentiu lágrimas quentes começarem a formar em seus olhos. Como eu sei que você não vai fugir de novo? Como eu sei que quando as coisas ficarem difíceis, você não vai se esconder atrás de suas paredes novamente? Gabriel soltou suas mãos e alcançou o bolso traseiro. Quando trouxe a mão de volta, estava segurando um pequeno envelope branco. Porque eu tenho algo para você, ele disse, estendendo o envelope. Com mãos trêmulas, Elisa abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita na caligrafia elegante de Gabriel, e no fundo do envelope, uma pequena caixa de veludo azul marinho. Leia primeiro, Gabriel disse suavemente. Elisa desdobrou a carta, e as primeiras palavras a fizeram respirar fundo. Minha querida Elisa, se você está lendo isto, significa que encontrei coragem suficiente para entregar esta carta. Algo que duvidei que conseguiria fazer várias vezes nos últimos dias. Não sou bom com palavras quando se trata de emoções. Passo minha vida inteira lidando com contratos e números, coisas que fazem sentido, que têm regras claras. Mas o que sinto por você desafia toda a lógica, toda a regra que já conheci. Você me perguntou uma vez como pode saber que não vou fugir novamente. A verdade é que não posso prometer que nunca mais vou cometer erros. Sou um homem falho, com cicatrizes profundas de pessoas que amei e perdi. Mas posso prometer que nunca mais vou fugir de você. Porque fugir de você seria fugir da melhor parte de mim mesmo. Quando você entrou na minha vida há 4 anos, era apenas minha assistente. Eficiente, inteligente, dedicada. Mas em algum lugar ao longo do caminho, você se tornou muito mais. Você se tornou a primeira pessoa em anos que me fez querer ser um homem melhor. Você se tornou a razão pela qual eu sorrio sem motivo aparente. Você se tornou minha casa. A proposta que fiz foi a coisa mais egoísta que já fiz na vida. Eu queria você perto de mim. Queria uma parte de você que fosse permanente, mas estava com muito medo de admitir o que realmente sentia. Então criei essa fantasia de que era sobre ter um filho, quando na verdade era sobre ter você. Aquela noite que passamos juntos foi a mais linda da minha vida. Não apenas fisicamente, embora tenha sido perfeita dessa forma também, mas emocionalmente, espiritualmente, foi a primeira vez que me senti completo. E foi exatamente isso que me aterrorizou. Nos últimos anos, construí minha vida ao redor do controle.
Controlo meus negócios, controlo minhas emoções, controlo cada aspecto da minha existência. Mas você fez tudo isso desmoronar da maneira mais linda possível. E em vez de abraçar essa liberdade, eu fugi. Fugi porque tinha medo de que, se você realmente me conhecesse, o homem por trás da fachada empresarial, com todas suas falhas e inseguranças, você perceberia que pode fazer muito melhor. Fugi porque estava aterrorizado com a possibilidade de te amar completamente e depois te perder. Mas quase te perdi mesmo assim. Quase perdi você e nosso filho por causa da minha covardia. Então agora estou fazendo algo que nunca fiz antes na minha vida. Estou me entregando completamente. Sem redes de segurança, sem contratos, sem garantias. Estou apostando tudo no amor. Algo que jurei que nunca faria novamente. Porque você vale o risco, Elisa. Vocês dois valem o risco. Não estou pedindo para você esquecer a dor que causei. Não estou pedindo para fingir que os últimos meses não aconteceram. Estou pedindo uma chance de provar que o homem que você viu naquela noite era real. Estou pedindo uma chance de construir algo verdadeiro com você. Se você puder me dar essa chance, prometo que passarei o resto da minha vida tentando merecer seu amor. Prometo que serei o parceiro que você merece e o pai que nosso filho merece. E se você não puder, eu entenderei. Mas saiba que você me mudou de maneiras que nem consigo expressar completamente. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, mesmo que eu tenha sido lento demais para reconhecer. Com todo o meu amor, Gabriel PS. Abra a caixa. Elisa terminou de ler com lágrimas correndo livremente pelo rosto. Com mãos trêmulas, ela pegou a pequena caixa de veludo e a abriu. Dentro estava o anel mais lindo que ela já havia visto. Não era ostensivo ou excessivamente grande. Era perfeito. Um solitário elegante em ouro branco, com um diamante que capturava a luz e a refletia em pequenos arco-íris. Gabriel ainda estava ajoelhado diante dela, observando cada emoção passar pelo rosto dela. Elisa Silva. Sua voz estava rouca de emoção. Você quer se casar comigo? Não por causa do bebê, não por causa de um acordo, mas porque eu te amo desesperadamente e quero passar o resto da minha vida provando isso para você? Elisa olhou para aquele homem, orgulhoso, vulnerável, completamente aberto diante dela pela primeira vez desde que se conheceram. Ela pensou em todas as noites que havia chorado por ele, toda a dor que havia sentido, toda a solidão. Mas também pensou na noite que passaram juntos, na ternura em seus toques, na maneira como ele disse seu nome, como se fosse uma oração. Pensou no homem que havia montado um berço em sua sala, que enviava flores sem cartões, que estava ajoelhado diante dela com lágrimas nos olhos. Gabriel, ela disse suavemente. Sim, sim. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, eu quero me casar com você. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se não conseguisse acreditar no que havia ouvido. Então, ele pegou o anel da caixa com mãos trêmulas e deslizou-o no dedo dela. Encaixou perfeitamente. Quando ele se inclinou para beijá-la, Elisa soube que finalmente estavam no caminho certo. Não seria fácil. Eles tinham muito trabalho pela frente, muito a reconstruir. Mas pela primeira vez em meses, ela tinha certeza de que eles conseguiriam. Porque finalmente, Gabriel havia parado de fugir de si mesmo e havia escolhido lutar por eles. 6 meses depois, o som do choro de um bebê ecoou pela maternidade do Hospital Albert Einstein. Elisa segurou a respiração enquanto a enfermeira limpava o pequeno ser que havia acabado de trazer ao mundo, e quando finalmente ouviu aquele primeiro grito forte e saudável, as lágrimas de alívio e alegria correram livremente pelo seu rosto. É um menino, a médica anunciou, erguendo o bebê para que ela pudesse ver. Um menino lindo e perfeitamente saudável.
Elisa tentou se apoiar nos cotovelos para ver melhor, mas suas forças ainda estavam se recuperando das últimas 8 horas de trabalho de parto. Ao seu lado, Gabriel segurou sua mão com força, e quando ela olhou para ele, viu lágrimas correndo pelo rosto do homem mais forte que conhecia. Ele é perfeito, Gabriel sussurrou, a voz embargada de emoção. Elisa, ele é absolutamente perfeito. A enfermeira trouxe o bebê limpo e embrulhado em uma manta azul macia, colocando-o nos braços trêmulos de Elisa. O mundo parou. Tudo mais desapareceu. A movimentação da sala de parto, as vozes dos médicos, até mesmo a dor que ainda pulsava em seu corpo. Existia apenas ela, Gabriel, e o milagre pequeno que segurava em seus braços. O bebê tinha cabelos escuros como os de Gabriel, mas seus olhos, quando os abriu brevemente, eram do mesmo tom castanho esverdeado dos dela. Seus dedinhos minúsculos se moviam lentamente, como se estivesse tentando entender esse novo mundo em que havia acabado de chegar. "Oi, meu amor", Elisa sussurrou, tocando suavemente a bochecha rosada do bebê. "Eu sou sua mamãe." Gabriel se inclinou mais perto, e ela sentiu suas lágrimas caindo em seu ombro. "E eu sou seu papai", ele disse com a voz quebrada. "Nós te amamos tanto." "Senhor Martinez." A enfermeira se aproximou com um sorriso caloroso. "Gostaria de cortar o cordão?" Gabriel olhou para Elisa como se pedindo permissão. Ela assentiu, sorrindo através das lágrimas. Com mãos reverentas, ele pegou a tesoura e cortou o último elo físico entre ela e o filho que havia carregado por 9 meses. "Bem-vindo ao mundo, Nicolas Gabriel Martinez." Elisa sussurrou, usando o nome que haviam escolhido juntos semanas antes. Nicolas, que significava vitória do povo. E Gabriel, em homenagem ao pai que já amava aquele menino mais do que a própria vida. As horas seguintes passaram em uma névoa de felicidade e exaustão. Elisa foi levada para um quarto privativo que Gabriel havia insistido em pagar, com vista para os jardins do hospital e decoração suave que fazia o ambiente parecer menos clínico. Flores enchiam cada superfície disponível, não apenas de Gabriel, mas de colegas de trabalho, amigos e até mesmo de clientes que haviam conhecido Elisa durante seus anos como assistente executiva. Gabriel não saiu do lado dela nem por 1 minuto. Ele havia tirado 2 semanas de folga do trabalho, algo inédito em sua carreira, e havia delegado todas as responsabilidades importantes para se dedicar completamente à sua nova família. "Como você está se sentindo?" Ele perguntou pela 10ª vez em 1 hora, ajustando os travesseiros atrás de suas costas. Cansada, dolorida, incrivelmente feliz. Elisa sorriu, observando-o se mover ao redor do quarto, como se não soubesse o que fazer com as mãos. "Gabriel, você pode relaxar. Estamos todos bem." Eu sei." Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. "É que ele é tão pequeno, e frágil, e perfeito, como se fosse feito de cristal." Elisa riu suavemente. "Bebês são mais resistentes do que parecem, e ele tem você como pai. Tenho certeza de que herdou sua teimosia." Gabriel sorriu, mas havia algo mais sério em seus olhos. "Elisa?" "Sim, obrigado." "Pelo quê?" "Por me dar o maior presente que alguém poderia dar. Por me fazer pai. Por me ensinar o que é amor verdadeiro." Ele pegou sua mão, brincando com a aliança de casamento que ela usava há 3 meses. "Por me perdoar quando eu não merecia perdão." Eles haviam se casado numa cerimônia pequena e íntima no cartório, apenas 2 semanas depois de seu pedido de casamento. Elisa usou um vestido simples de seda branca que acomodava sua barriga de 5 meses, e Gabriel chorou quando a viu caminhar em sua direção. Não havia grandes festas ou centenas de convidados, apenas eles, 2 testemunhas e a promessa de construir uma vida juntos baseada no amor verdadeiro. Gabriel Martinez,
Elisa disse com um tom de falsa severidade. Se você continuar sendo tão emotivo, vou começar a pensar que a gravidez afetou você também. Ele riu e o som encheu o quarto de calor. Talvez tenha afetado. Talvez você tenha me tornado mais humano. Um leve ruído vindo do berço ao lado da cama chamou a atenção de ambos. Nicholas estava acordando, seus bracinhos se movendo lentamente e pequenos sons saindo de sua boca rosada. Acho que alguém está com fome, Elisa disse, tentando se sentar. Deixe-me ajudá-la. Gabriel se levantou imediatamente, ajustando os travesseiros e depois pegando Nicholas com cuidado reverente. Oi, pequeno príncipe. Mamãe vai cuidar de você. Watching Gabriel hold their son was almost overwhelmingly beautiful. Este homem que ela havia conhecido por anos, como um executivo implacável, estava segurando um bebê de poucas horas, como se fosse a coisa mais preciosa do universo. Seus movimentos eram cuidadosos, mas confiantes. E quando Nicholas se aconchegou contra seu peito, Gabriel fechou os olhos como se estivesse memorizando o momento. Ele é tão pequeno nas suas mãos. Elisa observou enquanto Gabriel gentilmente colocava Nicholas em seus braços. Minhas mãos nunca seguraram nada tão importante. Gabriel se sentou na beirada da cama, observando enquanto ela preparava para amamentar. Posso ficar? Ou você prefere privacidade? Fique, ela disse sem hesitação. Somos uma família agora. Não há nada que você não possa ver. E então, pela primeira vez, ela amamentou seu filho enquanto o homem que amava observava com uma expressão de admiração e amor que a fez se sentir como a mulher mais especial do mundo. Você é incrível, Gabriel sussurrou, tocando suavemente os cabelos de Nicholas enquanto ele mamava. Olhe para você. Você criou vida. Você trouxe nosso filho ao mundo. Nós criamos vida. Elisa o corrigiu. Nós trouxemos ele ao mundo. Durante os dias seguintes no hospital, Elisa observou Gabriel se transformar diante de seus olhos. O homem que uma vez havia tratado emoções como fraquezas, agora não conseguia parar de falar sobre cada pequeno movimento que Nicholas fazia. Ele havia aprendido a trocar fraldas com a precisão de um cirurgião, sabia exatamente como embalar o bebê para fazê-lo parar de chorar. E havia memorizado cada expressão que passava pelo rostinho de seu filho. Ele sorriu para mim. Gabriel anunciou no terceiro dia, como se tivesse descoberto a cura para o câncer. Gabriel, amor, Elisa disse gentilmente. Bebês não sorriem de verdade até os 2 meses. Provavelmente foram gases. Não foram gases, Gabriel disse com convicção absoluta. Meu filho sorriu para mim. Eu vi. Elisa riu, percebendo que havia criado um monstro. Gabriel Martinez, o homem que negociava contratos de milhões de dólares sem piscar, havia se transformado em um pai-babão em menos de 72 horas. Na manhã em que receberiam alta, Gabriel apareceu no quarto com uma expressão séria que imediatamente deixou Elisa alerta. O que aconteceu? Ela perguntou, apertando Nicholas contra o peito. Nada aconteceu. Gabriel se sentou na cama ao lado dela. Mas preciso falar com você sobre algo importante. O coração dela acelerou. Gabriel, você está me assustando. Não se assuste. Ele pegou suas mãos. É algo bom, pelo menos espero que seja. Ele respirou fundo antes de continuar. Vendi a empresa. Elisa piscou várias vezes, com certeza de que havia ouvido errado. Você o quê? Vendi a Martinez Enterprises. A negociação foi finalizada ontem de manhã. Gabriel. Ela não conseguia formar palavras. Aquela empresa era sua vida, sua identidade, tudo pelo que havia trabalhado por 20 anos. Antes que você diga qualquer coisa, deixe-me explicar, ele disse rapidamente. Passei os últimos meses observando você se sacrificar por nossa família.
Você deixou seu emprego, sua independência, sua vida anterior para construir algo novo conosco. E eu percebi que quero fazer o mesmo. Mas, Gabriel, aquela empresa é tudo para você. Não. Ele a interrompeu suavemente. Vocês são tudo para mim. Nicholas e você. A empresa era apenas trabalho. Uma maneira de passar o tempo antes de encontrar minha verdadeira família. Elisa ainda estava tentando processar a informação. O que você vai fazer? Gabriel sorriu e havia uma leveza em seus olhos que ela nunca havia visto antes. Vou abrir uma consultoria pequena, trabalhar com algumas empresas selecionadas, definir meus próprios horários. Quero estar presente para cada momento importante na vida de Nicholas. Quero levá-lo à escola, ir aos jogos de futebol, estar em casa para o jantar todas as noites. Lágrimas começaram a formar nos olhos de Elisa. Você tem certeza? Não vai se arrepender? A única coisa da qual me arrependo é ter demorado tanto para perceber o que realmente importa. Gabriel beijou sua testa. Dinheiro se faz novamente. Empresas se reconstroem. Mas momentos com nossa família, esses são únicos. Nicholas escolheu aquele momento para acordar, abrindo seus olhinhos escuros e olhando diretamente para Gabriel. E desta vez, Elisa teve que admitir, realmente parecia que ele estava sorrindo. Viu? Gabriel disse triunfante. Ele é a prova da decisão do papai. Elisa riu através das lágrimas, percebendo que sua vida havia dado uma volta completa. Um ano antes, ela era uma assistente executiva apaixonada por seu chefe. Hoje, ela era esposa e mãe, casada com um homem que havia aprendido que o amor era mais importante que qualquer contrato. Eu te amo, ela disse, puxando Gabriel para um beijo. E eu te amo. Ele respondeu contra seus lábios. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Nicholas fez um pequeno ruído, como se quisesse participar da conversa. E nós amamos você também, pequeno príncipe, Elisa disse, beijando a testa macia do bebê. Gabriel envolveu os braços ao redor de sua pequena família e Elisa soube que finalmente tinha tudo o que sempre havia sonhado. Não havia acontecido da maneira que ela imaginava, e o caminho até ali havia sido doloroso às vezes. Mas olhando para o homem que amava, segurando o filho que haviam criado juntos, ela sabia que cada lágrima, cada momento de dor, cada instante de incerteza havia valido a pena. Porque às vezes, os melhores finais são aqueles que começam com as propostas mais improváveis. E às vezes, contratos se transformam em contos de fadas. E às vezes, o amor realmente conquista tudo. Ela havia começado como uma assistente virgem que aceitou ter o filho de seu chefe. Ela havia terminado como uma esposa amada, mãe de um milagre, e a mulher que ensinou ao homem mais poderoso que conhecia que a verdadeira força vem do amor. E essa, pensou ela, vendo Gabriel sussurrar palavras doces para Nicholas, era a história mais linda que poderia ter escrito.